Olá, tudo bem? Pronto, hoje vamos fazer a nossa live da quinta-feira. Então vamos esperar um pouquinho. Hoje vamos falar de sistema, ou melhor dito, imunidade. Ou vamos escrever assim, reforçar o sistema imune. Reforçar o sistema imune. Não é pensando só nos bariátricos, mas pensando um pouco em todos, não é? Mas dando aqui um pouquinho de ênfase para os nossos pacientes bariátricos. Por quê? Porque é normal, depois da cirurgia ou de qualquer tipo de cirurgia, nós temos algumas debilidades. Então, antes assim, esperando um pouquinho mais pessoas entrarem, eu vou aqui. Adora, um beijinho para ti. A Poli, a Tati. Oi. A Tati. Vanúzia, a Cláudia. Então, olá para os que estão chegando. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Dominga. Ok, um pouquinho então dessa situação. Não sei quem é que viu hoje de manhã, eu tinha feito um vídeo curtinho só para mesmo dizer um olá para vocês, com o colagênio. Esse é o colagênio que eu gosto de fazer. Tenho dias tentando fazer, mas eu acabo esquecendo. A Ana também tá aí. A Ana é uma linda. Já tem as suas coisas, Ana, já mandei. E então, o que nós vamos conversar um pouquinho? Para quem vive falando do colagênio que eu tenho esquecido, esse é o que eu gosto, que é o da Áurea, é o que eu estou fazendo agora, que é o colagênio de laranja, que tem uma dose ótima, ele tem 9 gramas por dose. Então eu faço naquele copinho pequenininho, porque às vezes eu falo para meus pacientes na consulta, e às vezes é difícil a gente visualizar o quão pequeno é o copo, ou o quão grande é o copo. E eu realmente faço, ou seja, o meio copinho, dissolvo lá e tomo em jejum. E aquilo é uma delícia, eu acho que é um dos que eu mais gosto. Qualquer hora dessas vou fazer o de cappuccino, para vocês verem que dá para fazer com leite batido e fica realmente ótimo. O de cappuccino tem menos gramas de colagênio por dose, então dá para tomar como se fosse um cafezinho 2 vezes. Para quem está na fase da bariátrica que não pode tomar café, é uma excelente alternativa, por se acaso alguém estiver nesse momento por aí. Nancy, seja bem-vinda. Então é assim, vamos falar hoje um pouquinho de sistema imune, ou da imunidade, digamos assim, não muito do que é suplementação, que a gente vai deixar para outro momento, mas vamos falar um pouquinho então do que é dentro da alimentação e o que nos acontece, porque que a gente, que são situações dentro do que é a cirurgia ou procedimentos que são feitos, que então nos afeta efetivamente o sistema imune, tá bem? E essa é um pouco a ideia. Francisco, seja bem-vindo também. Lisa, um beijo. Então, o que a gente quer? Nós temos aqui que ter noção bem clara de que a função, digamos assim, do sistema imunológico, qual é? É efetivamente a defesa, é nos defender de agentes infecciosos que a gente tem por tudo, rodeado de agentes infecciosos. Esses agentes infecciosos são todas aquelas substâncias que são estranhas ao nosso corpo. Não tem que ser obrigatoriamente, uma bactéria como tal. Então, tudo que for assim alheio ao nosso ambiente, nós temos uma resposta imune. E dentro da imunidade é importante entender que existem 2 aspectos. Existe uma imunidade que a gente chama inata, que a gente já vem com ela, digamos assim. Por isso é muito diferente de que quando a gente sempre faz assim muita publicidade, muito interesse de que os bebês, quando vão nascer, que realmente sejam de parto, porque melhora toda essa parte
do microbioma, dessas defesas que o bebê acaba recebendo quando nasce, e que ele seja amamentado ao peito, porque nós vamos efetivamente melhorar essa imunidade dessa criança que começa a viver, não é? Mas essa imunidade, então, ela é inata e ela é adaptativa, que a gente também vai se adaptando àqueles elementos que nós vamos tendo como estranhos no corpo, e então a gente vai conseguindo passar por eles. E aí nós temos sempre o que é, vamos ver, o antígeno, que é um elemento que são substâncias, podem ser microbianas e tal, que causam esses efeitos, e depois a nossa parte imunógena, ou seja, é a nossa produção de substâncias que vão então responder a essa agressão, a esse efeito que nós temos aqui, para poder ter uma resposta imune, para eu poder ativar todo o meu sistema de defesa. Então, quando a gente tem, vamos dizer, aspectos de desnutrição, como esses agentes de defesa são feitos em base a proteínas, e nós estamos, vamos dizer, desnutridos, a tendência é ter uma resposta piorada. Então, eu tenho uma defesa desmelhorada, eu vou piorar a minha resposta. Portanto, é importante que em momentos específicos das nossas vidas nós tenhamos maior cuidado. Então, vamos lá. Por que tem tanto... no inverno, um processo de resfriados, de processos gripais? Por causa dessa resposta, nós temos frios, nós temos ambientes diferenciados em que a nossa imunidade pode baixar. Depois de uma cirurgia, depois de qualquer procedimento que eu passe, ou por um processo de anestesia que altera a minha imunidade, ou um próprio processo de uma inflamação importante, depois de uma cirurgia eu sempre vou ter uma resposta inflamatória pela cirurgia ou pela situação que foi me causada. Então é importante entender que nós vamos ter aqui, vamos dizer, uma situação de maior cuidado em que eu estou mais imunodeprimido. A imunidade tem a ver também com o processo de que a pessoa se sinta mais deprimida e também diminui a imunidade? Efetivamente, sim. Então, é importante a gente tratar de lidar com todas essas situações, inclusive do ponto de vista psicológico, ok? Por quê? Porque nós alteramos essa resposta do nosso sistema imunitário. E aí sim, vem muitos alimentos, muitos nutrientes que eu posso ter aqui uma melhor resposta ou não. Como nós viemos de uma situação drástica desses últimos anos que nós passamos aqui todos fechados, porque tivemos um agente infeccioso a nível mundial, ambiental, que nos afetou muito, efetivamente a ideia é cuidar. Quando é que essas situações imunológicas se despertam? Quando há, do ponto de vista ambiental, condições favoráveis a isso. Por exemplo, no inverno, que é bastante normal. Então, aqui cabe utilizar alimentos de inverno que nos beneficiam dessa resposta, ou de melhorar essa resposta. Leite, seja bem-vinda, Vivi também. Se tiverem dúvidas ou perguntas ou quiserem complementar alguma coisa, por favor o façam, porque esse é um momento agora bastante propício para isso, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o assunto. E é sempre aqui super interessante. E os comentários vossos muitas vezes dão aqui chance da gente explicar outras coisas. Então, antes de adentrarmos em coisas que melhorem o nosso fator imunológico, ainda me convém aqui comentar para vocês duas coisas que favorecem o empeoramento ou diminuem a melhoria do sistema imunológico, que uma delas é o álcool. O álcool, ele afeta diretamente a nossa resposta. O álcool, quando estamos falando de um excesso de álcool, tá? Excesso de álcool, então, pode me perguntar, o que é um excesso de álcool? Excesso de álcool é beber mais da conta, no sentido, cada pessoa tem, vamos dizer,
uma capacidade diferente de metabolização do próprio álcool. As mulheres metabolizam o álcool de uma forma menos efetiva que os homens. Temos aqui também diferenças desse ponto de vista, ok? Não dá para dizer que todos bebem exatamente igual ou que as mulheres bebem, têm uma tolerância ao álcool maior, porque tem a ver com a quantidade de enzimas que temos. Então aqui é interessante entender esse fator. Não dá para comparar os homens e as mulheres nesse ponto de vista, apesar que hoje em dia, né, são tantas comparações e nos querem ver as coisas de uma forma tão clara que eu tenho que dizer isso, não posso ficar calada com isso, porque realmente são coisas que me afetam muito, e deve ser respeitado. Então, quando eu passo, vamos dizer, se o homem pode tomar 2 doses de álcool, entre aspas, podemos pensar depois em gramas, se alguém tiver esse tipo de curiosidade. Vamos falar disso, Dora. Se eu puder te dizer aqui, com toda a minha boa vontade, eu te digo que não. Acabou. Categoricamente digo que não fazer mais a vacina depois da cirurgia. Não, minha responsabilidade, o que eu estou a dizer, não estou de acordo que se faça, ok? Não estou de acordo, não estão aqui em momentos de risco e não são população de risco, então esqueça disso, passa a página e não vamos fazer mais isso, acho que já está de bom tamanho. Então, se tiver mais algum comentário que queiras fazer, por favor, diga aí, que é ótimo esse comentário que tu fizesse, que eu não queria eu diretamente entrar nessa questão, mas se achares e considerares mais alguma coisa, por favor, esteja à vontade. Suzana, seja bem-vinda também. Suzana é nova aqui no nosso live. Tive com a Suzana na semana passada, falamos na semana passada, e seja sempre bem-vinda, Suzana. Todas as quintas-feiras a gente faz um live falando um pouco do que é cirurgia, do que é, esses aspectos aqui interessantes para a cirurgia bariátrica, e não só. Aqui se fala também do que é o Apolo e para esses aspectos em gerais de emagrecimento, de cuidados e tal, mas do que é a Apolo, que é a cirurgia bariátrica, tanto um tipo quanto o outro, ou seja, a cirurgia bypass, mini bypass, ou seja, ele qual for, tem muito a ver com o que a gente está falando, e o Apolo entra dentro dessa mesma consideração, tá bem? Apesar que o Apolo não causa uma reação inflamatória tão grande, também eu tenho uma grande restrição. O problema da cirurgia, efetivamente, não é a cirurgia em si, é o procedimento e a restrição alimentar ou nutritiva que eu vou ter no período posterior ao momento da cirurgia. Por quê? Porque efetivamente a ideia é perder peso, o perder peso vai ter uma diminuição de toda a minha resposta imunológica, sem dúvida nenhuma, mas também desse aporte proteico, por isso que as proteínas aqui são importantes. E o que a gente está consumindo também é muito importante do ponto de vista, não é calorias em si, mas do ponto de vista nutritivo. Portanto, uma dieta muito monótona, mesmo nas fases do pós-operatório, não é bom. Tem que variar a alimentação, tem que sair disso. E quanto mais natural possível, quanto mais biológico ou orgânico possível, melhor. Por quê? Porque serão quantidades muito pequenas e a variedade e a variabilidade desses nutrientes que eu tenho nessa dieta vão melhorar muitíssimo todo a minha, não só a recuperação, como a melhoria dessa situação. Então, vejam só, quando a gente falou do álcool aqui e da diferença entre os homens e as mulheres, que os homens têm uma tolerância maior e tal, no pós-operatório específico, além de ser o álcool uma substância tóxica direta para o estômago, que aqui não pode haver mesmo, ela também atua de forma importante na imunidade. Então, as pessoas que têm um consumo de álcool maior estão com o sistema imune em baixa. É assim de simples. Por quê? Porque o álcool diminui a função dos macrófagos. Os macrófagos são as células que, quando eu tenho uma lesão, elas vão correndo na lesão para tratar de remover o excesso de tecido que morreu, a limpar o que eu tenho ali em volta daquelas células. E existem mais células também que chamamos natural killers, que são células que, por si só, elas matam outros agentes que não são bem-vindos. E nós temos que ter essas células muito bem tratadas, digamos assim, porque são uns fatores de defesa de primeira linha.
Depois existem os linfócitos que a gente chama linfócito T, linfócito B, e o álcool, vamos dizer, piora a produção natural dessas células no meu corpo. Então, eu tô entrando assim, quando eu tenho um consumo mais alto de álcool, eu abro as portas do meu organismo e diminuo toda a minha barreira de proteção. É como se eu tivesse um escudo e eu abro o escudo. Péssimo. E o que acontece? Nós não percebemos isso, porque ninguém nunca nos fala disso. Primeiro, que o álcool diminui a função imunitária. Nada, ninguém diz nada disso pra gente. Além disso, que o álcool aumenta por si só o risco de infecção e piora a cicatrização. Por que piora a cicatrização? Que a gente sempre fala isso para o paciente bariátrico, depois de beber não pode tomar álcool. Não é só efeito tóxico, é porque diminui a cicatrização, assim como o cigarro. Também entra da mesma forma, ele aumenta o risco das infecções que possam ocorrer posteriores a um ato cirúrgico. O ato cirúrgico tem riscos? Tem riscos. Você ir no hospital tem riscos. Você andar num ambiente contaminado tem risco. Você abrir o abdômen tem riscos. Quando a cirurgia é feita minimamente invasiva, com os furinhos lá, que é as cirurgias como são feitas agora, a laparoscopia, que é feita com os buraquinhos, como são feitas hoje em dia, diminui efetivamente o risco de contaminação. Mas existem riscos de contaminação. Então, se eu tenho um ambiente em que o álcool está bastante pronto, que se utiliza o álcool com uma função bastante frequente, eu vou aumentar a probabilidade de ter aumento os riscos de infecção, certo? Então, aqui é bem importante. Só para vocês terem noção, falando só de cerveja, para a mulher é mais ou menos 330 ml, ou seja, uma latinha, e para os homens a tolerância é 2 latinhas. Com isso só, eu poderia não causar tanto problema, mas é até aí o limite. Passando disso, já não está bem. E hoje em dia, o que a gente vê, de maneira geral, sem falar de cirurgias, os jovens bebem muito mais da conta, por causa de tomar cerveja, que tem que se encontrar, igual o meu filho ontem teve uma reunião com os amigos e até houve o comentário, é que eu tenho que beber. Tem de beber. Realmente é complicado. E aí tem a outra parte. Nós nos reunimos com as amigas e temos de beber. Por isso que eu sempre gosto das opções de ter a kombucha, de ter algumas coisas assim, que são alternativas bastante interessantes, não alcoólicas, com probióticos e que ainda ficam lindas numa taça e eu sinto participante igual do assunto. Por que eu estou a falar de álcool? Porque daqui a pouco nós vamos chegar ao Natal, nas celebrações, onde muitas vezes aumentamos consideravelmente esse consumo. Portanto, vale a pena aqui pensar. Cristina, seja bem-vinda. Carla também não tinha te visto, que anda por aí. Aqui está o Diego. O outro Diego, sejam bem-vindos. Então, esses são os detalhes aqui que é extremamente importante. Nini, seja bem-vinda. Nini é uma querida que de vez em quando aparece por aqui. Então, seja bem-vinda porque a gente vai falar um pouquinho ainda de coisas interessantes. Agora vamos pensar assim, quem quiser comentar alguma coisa, diga, por favor, estejam à vontade de falar. Uma pergunta que me fizeram, que eu vou colocar aqui para vocês porque eu acho que é interessante e talvez ninguém pergunte. Jejum intermitente aumenta ou diminui a imunidade? Pergunta bem interessante, né? Bem interessante. Jejum intermitente pode diminuir a imunidade quando ele é feito por largo período de tempo, ok? E quando eu tenho uma alimentação muito monótona. Então, se eu estou a fazer jejum intermitente, ele deve ser intermitente. Ou seja, vou fazer o jejum, faço X dias, paro, volto à alimentação normal, volto a fazer jejum, alguns dias, volto à alimentação normal. Jejum intermitente, eu sou apologista, particularmente, minha opinião, de fazer o jejum à noite. Chega em casa, acabou, não janta mais. Almoçou, pode fazer um lanche à tarde, depois pode tomar chá, pode tomar água, mas não come mais nada durante o período da noite.
Se fôssemos pensar naqueles... Não sei se vocês lembram, uns anos atrás existiam uns gurus lá em Nova York, todos famosos, que não eram nutricionistas nem nada, algum até era, mas falavam-se muito de não sei o quê. O que era o must do assunto era que tinha que comer só até as 6 da tarde. Quando desse 6 da tarde, não podia mais comer nada até o dia a seguir. O que eles faziam? Jejum intermitente. Ou seja, dormiam bem, faziam isso. Depois eu tenho assim algumas pessoas que dizem assim, doutora, eu não posso dormir com fome. Cá entre nós, não é bem assim. Dá para dormir perfeitamente. Agora, o estar com fome ou não é outra história, ok? Então, aqui vale a pena a gente pensar efetivamente se é o dormir com fome ou o que eu comi durante o dia. Se eu tenho um déficit, que eu não comi nada durante o dia, à noite e tal, realmente eu vou ficar mal. Agora, dormir com fome não é mal. A gente deveria comer até a hora do sol se pôr. Depois que o sol se põe, não deveria mais comer. Pronto. Então, eu não sou apologista do jejum quando se tira o pequeno almoço. Por quê? Porque a diversidade alimentar do pequeno almoço é muito mais rica do que do jantar, ok? Porque o jantar vai ser comida muito semelhante ou similar ao almoço, e o pequeno almoço muitas vezes é aquele momento que eu consigo que o paciente coma fruta, coma algum cereal, coma algumas sementes, come algumas coisas e come mais alimentos crus do que o jantar, ok? Mas pronto, a caso e caso dá pra gente depois conversar. A Cristina tá comentando uma coisa assim, fazer jejum intermitente não se deve beber leite? Durante o período de comida pode comer sem nenhum tipo de problema. Depois da hora do jejum, o jejum é considerado intermitente e jejum é considerado água e o chá é livre. O leite já passa a ser um alimento proteico, é um alimento que tem muitas mais calorias, não é pelas calorias, mas pelo eficiente energético desse alimento. Então, efetivamente, o leite não entra como jejum, apesar que é líquido, ok? Então, vamos deixar o leite para o horário normal de comida. Portanto, pode afetar a imunidade? Pode. Pode. Então, temos que cuidar de não fazer ele por largo período de tempo sucessivo, assim, dias sempre, e sim mudar e de vez em quando parar e se alimentar bem no momento que se alimenta bem. O momento mais importante de um jejum intermitente, a ideia não é hoje jejum intermitente, mas já falamos disso porque nós estamos trabalhando de imunidade, é o período do desjejum. O que vocês vão comer depois de um período de 12, 14, 16 horas sem comer. Ou 24 horas, porque tem gente que faz jejum do ponto de vista religioso que passa 24 horas, ou seja, aproveita o jejum para fazer uma expectativa religiosa. Não há nenhum problema, pode-se fazer. Não passa nada. Qual que é o detalhe? O que vai fazer a primeira comida depois do jejum? E aí é onde está o detalhe. Não é simplesmente para abrir e comer comidas processadas. Devem ser comidas o mais natural possíveis, o mais leve possível. Então, sumos de fruta, porque já tem uma digestibilidade mais fácil. Não é para ter o jejum e comer uma picanha com arroz e feijão. Ok? Isso não é bom. Por quê? Porque eu tenho aqui uma digestibilidade que vai ficar comprometida. Por mais fome que eu vou ter, eu vou realmente estar... Não tenho até muita fome depois de fazer um jejum mais longo, mas eu tenho menos secreção de enzimas, porque tudo deu uma diminuída justamente pelo jejum. Então, começar o jejum com alimentos mais leves. Cristina, não tem necessidade de fazer mais 3 dias. Tá bem, faz 3, não passa nada. Depois deixa, depois volta a fazer 3 dias. 3 dias consecutivos é ótimo. Não precisa fazer mais do que isso. É por isso que eu te digo, assim, às vezes funciona até melhor. O jejum perde peso? Normalmente, sim, perde peso. A pessoa não tem fome. Ao contrário do que toda a gente pensa, normalmente pensa que o jejum vai ter muita fome. Não tem. Tem no primeiro momento, no primeiro dia. Depois disso, já muda completamente de figura. Tá bem? Então, jejum intermitente por largo período de tempo pode sim, efetivamente, alterar a relação, por causa da baixa ingesta nutritiva, dessas células que fazem, os macrófagos que fazem autofagia, que fazem essa limpeza, digamos assim, ok? E essa resposta imunológica mesmo. Então, uma coisa que é bem legal pra gente fazer, Xana, seja bem-vinda também, não se sinta mal, Cristina, por fazer só os 3 dias, de forma alguma, ok? Outra coisa aqui importante,
para a gente comentar. Uma coisa muito boa, o chazinho que a gente faz de cúrcuma e de gengibre, façam nesse momento fantástico. Façam de manhã cedo, levantam, cortam um pedacinho de gengibre, tira a casca, corta em pedacinho, pica, rala, como quiser. A cúrcuma, a melhor forma de usar, eu acho, particularmente, que é como rizoma. Tem gente que não gosta porque pinta a mão e porque tem que ficar comprando. Compra em pó. Qual que é o detalhe do pó? Comprar um pó de boa qualidade, de boa procedência, porque a gente não sabe se eles misturam ou não, ok? Então, aqui, Rosa, seja bem-vinda também. Então, cuidem esse tipo de detalhes. Quem gosta de comprar o rizoma, já tem até para vender, olha, no Lidl, já se consegue o rizomazinho da cúrcuma. Descascar, corta em pedacinhos, põe ferver ele um bocadinho. Tem gente que só põe água fervendo por cima. Eu aproveito de ferver um pouquinho, eu gosto, ok? E gosto do chazinho mais escuro, então faça um pouquinho mais carregado. Faça de manhã cedo, isso é maravilhoso. Levanta, faz esse chazinho e começa o seu dia. Aumenta... o sistema imunológico, aumenta um pouco essa questão da defesa, isso é uma maravilha. Depois, na semana que vem, a gente vai falar mais de coisas específicas e de nutrientes específicos a nível de suplementação, tá bem? Tem suplementos prontos, tem um monte de coisa. Então, vamos lá. Vitamina C, que as pessoas falam muito da vitamina C. Sim, senhor, melhora o sistema imunológico, é um antioxidante, tal e qual, que se utiliza agora no inverno de forma bastante ativa e pode ser feito. Pode ser feito a nível de suplemento? Pode. Pode ser consumida uma laranja, pode ser consumida uma tangerina. Uma laranja mais ou menos tem 125 miligramas de vitamina C, uma laranja grande, boa. Posso fazer o sumo dela, mas posso comê-la. Se eu como, eu melhoro também a parte imunológica que é dada porque eu consumi e dei também um pouco de fibra para a bactéria que está no intestino que vai me responder muitíssimo bem para essa situação. Então, aí vocês vão dizer, mas bariátrico não pode comer laranja? Não pode comer laranja nos processos, nos momentos iniciais. Quem já tem aí a quarta fase feita dos bariátricos já pode comer laranja. Qual que é o problema? Quem disse que não? Claro que pode, não é porque não pode comer laranja mais nunca. A ideia é não fazer sumo de laranja no processo logo depois da cirurgia. Isso sim, porque é um irritante gástrico que aqui pode causar algum tipo de desconforto e gastrite. Caso contrário, nada disso. Leide também não te disse oi. Seja bem-vinda, Leide, é uma querida também que foi minha aluna na universidade. Então, vamos lá. O que mais que temos aqui interessante para fazer? Façam um chazinho esse de cúrcuma e gengibre. Quem tem pressão alta, faz a gengibre com mais frequência. Ele efetivamente baixa a pressão. Ele é um hipotensor natural extremamente interessante que não altera alguns medicamentos. Quem tem pressão alta tem que tratar, como é óbvio. Quem tem pressão alta por causa do peso tem que baixar de peso. E em geral a pressão, se ela não é uma pressão primária, sim secundária do peso. Boa pergunta, Carolina, já te respondo. Se é uma pressão que é secundária, ou seja, tem a ver com o peso da pessoa, a pessoa já baixando de peso, melhora muitíssimo a questão da pressão. E tomar remédio de pressão só porque tem peso alto e não baixar de peso, interfere. Os medicamentos para pressão, eles alteram muitas situações, ok? Então, principalmente o público masculino tem certo receio de ficar tomando remédio para pressão e interferir, inclusive, até na sua potência sexual e esse tipo de coisa. Então, quem tem aí pressãozinhas de vez em quando altinhas, o chazinho de gengibre faz uma maravilha, é ótimo, mas tem que tomar de forma frequente, não é só tomar um dia ou outro. Eles têm os fitoquímicos do gengibre que vão potencializar o gingerol e etc, que vai potencializar esses efeitos e melhora toda essa situação. Do ponto de vista, aqui importante ainda, falando de parte imunológica, existe uma situação que realmente tem a ver com a parte imunológica e é grave e é bem importante e tem que ser cuidada, que é a questão da doença celíaca e das pessoas que têm sensibilidade ao glúten. E aí tem outra pergunta que vocês podem fazer, o leite inflama? Toda a gente escuta que o leite inflama, que o leite inflama, que o leite inflama. O leite pode inflamar, depende da quantidade de leite que você toma. E depende se existe algum tipo de alergia ao leite ou não. Então, simplesmente dizer que o leite inflama e que tudo é o leite, mau assunto. Não é por aí, tá? Eu tenho uma professora lá no curso que eu fiz da nutrição funcional que é terminantemente contra o leite.
mas assim, ferozmente contra o leite. E não é bem assim, nem é 8 nem 80. Depende uma série de situações que se tem. Que sim, ativa mais a resposta imune, sim, pode interferir na resposta de você causar algum tipo de alergia, sim, a proteína do leite é muito diferente, mas o detalhe é o tipo de resposta que você tem, e isso é de cada um, não é por tudo no mesmo saco, que toda a gente tem uma resposta igual, a quantidade de leite que se consome, ok? Então, cuidado por aí, porque não é nem 8 nem 80. O indivíduo que é celíaco, sim, tem alergias, tem um sistema imunológico completamente com uma resposta muito diferente de uma pessoa em função do glúten. Quem tem intolerância ou uma sensibilidade ao glúten vai ter benefícios em trocar muita coisa, e aqui a gente pode diminuir muito o consumo do glúten. E então aí eu tenho várias alternativas que a gente também pode falar sobre isso. Uma pergunta aqui que a Caroline falou, que não é o nosso tema, mas como a gente estava falando disso, do jejum intermitente, se bariátrico pode fazer jejum intermitente. Carolina, depende da fase que está. Se é um bariátrico que já fez a cirurgia e já tem algum tempo, efetivamente pode, não é por aí. O detalhe é, nos processos do pós-operatório da cirurgia bariátrica, como que eu vou ficar em jejum intermitente para perder mais peso, nem pensar, porque eu vou ter então um déficit não só calórico, que eu já o tenho, porque eu tenho uma limitação, a minha cirurgia sempre é limitativa, mas ela também pode ou não ser mal absortiva. Limitativa quando é só, por exemplo, o sleeve ou a manga, isso que se comenta, que se faz a nível de tipo de cirurgia, igual que o Apollo. Então, ela é limitativa na quantidade de alimentos que eu venho ingerir, ou ela também pode ser mal absortiva, como, por exemplo, o mini bypass, ou bypass gástrico, ou qualquer outras dessas cirurgias que são efetivamente mal absortivas. Então, fazer jejum aqui nesse processo, nem pensar, eu já não estou comendo nada e agora ainda vou fazer jejum, então não só a minha imunidade vai ficar realmente alterada, como eu não estou consumindo o alimento de forma adequada, ok? Então, nem pense por aí, não vamos fazer isso. E se tá naquele período assim, bem típico, passou 3 semanas entre a fase 2 e a fase 3, ou a fase 3 e a fase 4 do pós-operatório do bariátrico, não emagreci nem 1 grama. Segunda semana, nem vou me pesar. As pessoas chegam desesperadas. Não façam isso, tá bem? Vai continuar a pesar, vai continuar a baixar de peso e vai ficar descansado, que vai continuar a baixar de peso com tranquilidade. Nem pense sobre isso. Eu sei que é o momento mais frustrante. Essa semana agora que passou, eu trabalhei segunda e quarta na clínica, lá, e na terça também, em outra clínica, e tem várias pessoas que chegaram com o mesmo drama, porque isso vira um drama, a pessoa fica muito ansiosa, esqueçam disso, vai perder ou vai perder, não é estresse, mas o organismo precisa se voltar, se adaptar, né? Então, vão com paciência. Tá, o que mais que eu tenho aqui? Isso sim. O Alexandre está comentando uma coisa importante. Alexandre, seja muito bem-vindo, que eu acho que não sei se já tinha te cumprimentado. O Alexandre está sempre por aqui, sempre comenta e faz uns comentários aqui bastante interessantes. Ele adora leite e depois da cirurgia não tolera tão bem. E já passou quase 19 meses da cirurgia, ou seja, vai para os 2 anos. Isso acontece por causa da diminuição da produção da enzima, da lactase. Então, aí tem várias situações. O que acontece? O não tolerar bem, às vezes, é ficar inflado. Depende da quantidade de leite que toma, e tenho certeza que ele não toma muito, porque conheço demais, além disso, o Alexandre. Então, cuidar essa quantidade. Se é muito incômodo, vale a pena usar a enzima. Existe para vender, a nível de suplemento, a enzima, a lactase como tal. E pode aqui nos melhorar esse processo, ok? Então, para quê? Para que eu possa tomar o leite em algum momento. E normalmente é só o leite, porque o queijo tolera bem e o iogurte também. Por quê? Porque a bactéria que coagula o leite para se transformar em queijo ou para se transformar em iogurte, ela utiliza o açúcar do leite, que é um dos elementos, que é da lactose,
quando é por causa da lactose, porque pode ser também só pela própria proteína do leite. Nós estamos indo pelo mais fácil para depois tocar outro detalhe, que pode acontecer também. A bactéria, ela utiliza esse açúcar, ou utiliza, ela tem essa enzima e vamos dizer assim, ela acaba consumindo esse açúcar que fica aqui livre, digamos assim, e coagula e então consegue tolerar bem o iogurte e o queijo, mas tolera mal o leite. Também pode ser pelo tamanho do glóbulo da proteína, ok? E aí sim, ser leite desnatado, gordo, meio gordo, a diferença não é nem a gordura do leite, nem o açúcar do leite, sim o tamanho da proteína. Aí, se a situação for desse tipo, aí sim convém alterar e não consumir leite de vaca e passar então para um tipo de leite vegetal, que seria um dos detalhes aqui quando existe uma incomodidade real, ok? Por aí. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta, por favor, digam. Exatamente, olha, o Alexandre está comentando aqui embaixo que eu não tinha visto. Que o iogurte e o queijo, tudo ok, beleza, né? Então é isso mesmo. Pronto. O que mais que eu queria comentar para vocês? Vamos lá. No inverno, ir a ambientes fechados, que a gente tenha possibilidade de contágio, tipo gripes, esse tipo de coisa, pronto, não é dos mais interessantes. Então, eu lembro que quando trabalhava muito com atletas, os atletas antes das competições, os meus atletas, ou seja, as pessoas que eu acabava acompanhando do ponto de vista nutricional, a gente dizia para não irem em ambientes fechados antes de competições. Tipo cinema, lugares assim que tenha muita gente e que seja num ambiente fechado por um tempo largo, ou seja, 2 horas sentado no cinema com alguém estornudando atrás de você ou espirrando atrás de você, lógico que a possibilidade de ter algum contágio com esse tipo de vírus que estão no ambiente é maior, né? Então, ter esse detalhe, esse cuidado, não estou dizendo para vocês boicotarem o cinema, não. O que eu estou dizendo é que realmente tenham algum cuidado nesses detalhes. Mas o que é importante é a gente melhorar todo o nosso ambiente. Portanto, os chazinhos de manhã, o chá de limão com a canela, o gengibre, tudo isso vai melhorar de uma forma bastante simples para a gente efetivamente alterar o sistema imunológico. Depois, dentro dos alimentos, o alho, a água de alho, o chá de alho, como queiram chamar, o alho na comida em si também melhora a resposta imunológica por causa vamos dizer, da substância aqui, que seria o fitoterápico que existe dentro do alho e realmente seria bastante interessante. Então, posso utilizar e consumir com mais frequência. Dá para passar no pão, dá para fazer N formas de aumentar esse consumo. Sempre é bom, não tem que ser obrigatoriamente cru, muito pelo contrário, até puxadinho num pouquinho de azeite melhora, e aí posso assá-lo, por exemplo, o alho, cortar pela metade e assar, aquele creminho que fica, misturar com um pouquinho de leite, um pouquinho de azeite e servir para utilizar em cima dos vegetais, até em cima do pão, de uma tosta, etc. Também é extremamente versátil. Depois, esse mesmo alho eu posso utilizar nas preparações e consumir junto. Na sopa, olha, fica realmente muito bom. Tanto a cebola quanto o alho tem esses aspectos que são extremamente positivos. Outra coisa que é interessante, quando a gente tem cebola biológica, lavem bem, tirem a casca e ponham essa casca no forno. Essa casca seca, faz um pozinho, mistura com o sal e pode utilizar para salgar a comida. Então, eu estou sempre colocando esses elementos ou esses nutrientes, que esse aí vai estar rico em quercetina e tal, em que eu posso melhorar e tem efeito direto sobre o sistema imunológico, também propiciando uma maior, vamos dizer, atividade dessas células de defesa, ok? Que já aqui também é bastante interessante. Além do que, ninguém escutou já que chá de alho, chá de casca de laranja é ótimo para quando você perde a voz? Ou quando tem essas faringites ou essas situações assim a nível de garganta? Também. Então, realmente vale a pena. Mais comentários, deixa eu ver se alguém tem alguma coisa. Andréia, um beijinho para ti. A Carmen também. Pronto, então aqui basicamente eu não quero mais me estender.
Semana que vem nós vamos falar de nutrientes específicos, ou seja, a nível de suplementação, tá? Por quê? Porque senão fica muito distante. Outra coisa que eu queria colocar, agora na época de beldroega, a beldroega tem substâncias antioxidantes fabulosas. Quem é aí do Alentejo, usa beldroega agora. Eu tenho um jardim que tá forrado de beldroega, tem que fazer sopa. Dá para fazer sopa, dá para picar e misturar no pão, dá para fazer refogado, dá para misturar num refogado de outro vegetal qualquer e fica ótimo. Posso tirar mais as folhinhas e tal, dá para picar o caule e fazer sopa disso, que é fabulosa. Dá para fazer a sopinha com uma batatinha que não é amada fita, dá para pôr junto e fazer. E são elementos que aumentam muito essa resposta imune de forma natural e simples, ok? Então, vamos trabalhar um pouquinho por aí. Que mais que eu queria comentar para vocês, assim, que é bem importante? Basicamente, é isso. Semana que vem a gente já vai falar de nutrientes específicos, do zinco, da vitamina D, da vitamina C específica, quais são os tipos de vitamina C que a gente pode fazer. Tem muita coisa diferente. Patrícia, seja bem-vinda. Temos várias. Da vitamina C, por exemplo, tem vitamina C em pó, vitamina C aquilo, vitamina extra de vitamina C, tem um monte de coisa que dá pra gente falar, tá? Do zinco a mesma coisa e as dosagens e quanto é que podemos fazer, onde é que eu consigo mais esses alimentos em alimentos e se é em suplemento a quantidade que seja necessária, o que deve fazer. E assim a gente vai falando aqui um pouquinho dessa parte e deixamos já um preâmbulo aqui do que a gente falou para agora encaixar um pouco mais a parte da suplementação junto com a alimentação, que a gente sempre prefere comer, ter as coisas para a gente fazer. Sei que dá mais trabalho, mas não tem nada na vida que não dê trabalho. E depois a gente suplementa o necessário para fazer aqui a diferença realmente, porque o bariátrico precisa de suplementação, tá bem? Depois a gente vai falar mais de vitaminas específicas. Então, fica aqui a deixa para a semana que vem. A semana que vem eu vou fazer o live, eu vou estar em outro lugar, se Deus quiser. E assim a gente conversa um pouquinho de onde estiver e eles contam um pouco dessas novidades. Isso, ó que delícia, olha só que delícia, parabéns, a Poliana disse que está escutando, vendo a live, está escutando a live e está fazendo a caminhada dela, é isso aí, Poli, isso mesmo, Poliana, vamos continuar por aí, dá para fazer, toda a gente pode fazer a mesma coisa e quem não quiser ver agora, vai ficar gravado, eu deixo gravado, então amanhã, depois, vão fazer suas caminhadas, vão fazer suas coisas e podem escutar, podem ver, podem pôr no carro, quando tiver esse trânsito horroroso de manhã cedo, para ver e a gente continua aqui falando. Perguntas, detalhes e coisas que queiram complementar, estejam à vontade e fica sempre por aí. Eu disse que hoje ia fazer mais curta, mas realmente quando dá a língua, né, acabo falando mais da conta. Mas pronto, é tudo por um bom motivo, porque a gente quer passar um pouquinho daquilo que a gente sabe para vocês, para que vocês fiquem cada vez mais resolutivos dessas coisas. Isso aqui é fabuloso quando vocês mesmos podem resolver suas situações que são para a vida, né? Então é aquilo que eu falo, bariátrico depois da cirurgia tem uma folha em branco, vai escrever o que é lá em cima. E isso é muito legal, tá bem? Por quê? Porque vocês têm aí um panorama completamente novo. Depois do bariátrico é isso aqui que se tem, uma folha em branco, cada um escreve o que quer, pinta o que quiser. E isso aqui para mim é fundamental, sempre lembrar dessa situação. Não é passar a bola para o lado de lá, é para ajudar vocês recordarem que dá para fazer tudo de novo, de uma melhor forma, que essa é a parte mais legal. Então, olha, um beijinho grande para todos, fiquem bem, um bom descanso e até a semana que vem, tá bem? Adeus.